Queria focar um pouco no CFM. Qual você acha que é o problema maior do Conselho Federal de Medicina? Porque o senhor falou em crença aqui, e a gente sabe, a gente estava até discutindo isso agora há pouco no bloco anterior, que tem uma parcela da população que, sim, está acreditando nessas meia-verdades e, como o senhor disse muito bem, inteiras mentiras, né? Isso já está acontecendo, não é de agora, já faz um tempinho aí na história recente. Mas, e no Conselho Federal de Medicina? Dá para se dizer que é um discurso político ideologizado ou há interesses, na sua visão, maiores, por exemplo, financeiros, para bancar algo do tipo, né? Para não fazer uma orientação geral para os médicos não recomendarem a cloroquina? Olha, primeiro eu quero deixar claro que, na realidade, a posição do Conselho Federal de Medicina é conivente com a larga utilização do tratamento precoce, com cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e outros que tais, é conivência. E há uma ação concreta de alguns personagens do Conselho Federal de Medicina. Contra esses, como não adiantava entrar em cada estado, nós entramos contra o Conselho Federal de Medicina, com a obrigação por eles estar contemplando essa questão sem agir. Mas por que isso acontece? Eu quero trazer para vocês que, infelizmente, não esqueçam que nem todos os médicos brasileiros são progressistas. Aliás, eu não acho que sejam até a maioria. Em alguns momentos de mudança na história, uma das primeiras categorias que abandonou o processo de mudança foram os médicos. Isso está na história, da América Latina, inclusive. Não esqueça que essa capitã cloroquina, ela foi xingar médicos que chegavam de Cuba para atender no lugar onde médico brasileiro nenhum queria ou quer ir, porque ainda não temos médicos nesses lugares, por um problema de treinamento, por um problema de concepção, por um problema que não conseguiu ainda ser resolvido e que há mais de 30 anos se discute sobre a formação médica e a instalação médica comprometida com a sociedade. Então, existe uma maioria política que se cristalizou no Conselho Federal de Medicina. E é uma maioria que é representada politicamente pelo presidente, sobretudo, e vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, que só agem dessa maneira por inspiração estritamente política. Porque quando tem que se pronunciar tecnicamente, eles fazem questão de dizer que não apoiam, que o tratamento é ineficaz, que ele não recomendam, mas se diz a boca pequena, ao não agir, eu estou ajudando ou deixando de criticar e de enfrentar um problema de orientação ética para a categoria médica em todo o país, que, de outra forma, uma parte importante delas foi mobilizada pelas ideias que levaram este governo ao poder. Então, tem um comprometimento grande da categoria médica politicamente com este governo. E isso se expressa nas direções de alguns conselhos de medicina, notadamente o federal e alguns estaduais, responsáveis pelo controle da medicina. Tem muita gente bastante animada aqui com a sua entrevista hoje, pedindo para a gente recortar um trecho. Teve a Elizabeth que escreveu assim: como é bom ouvir um sábio. É que, assim, depois de várias horas de Mayra Pinheiro, né, é ótimo ouvir o senhor falando aqui. E super importante essa cobrança que o senhor faz, né? Não é só uma explicação muito didática, mas sim
a gente entender o que de fato é crime, né, o que é responsabilização do CFM, porque quem não é médico não sabe, por exemplo, como é composto, né, esse Conselho Federal de Medicina. A elitização da categoria, a gente até faz ideia, mas quais são os interesses, né, por trás, isso acaba sendo mais interno.